Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tem um livro chamado Evidences and Reconciliations. Na página 282, o apóstolo John A. Widitsoe audaciosamente falou: a Igreja já opera em plena luz, não há nenhum segredo sobre sua doutrina, meta ou trabalho. E voltando algumas páginas, na 226, ele fala assim: desde o início de sua história, a Igreja se opõe a crenças sem embasamento. Ela tem lutado contra a meia-verdade e mentira. Bom, para um membro fiel à verdade, um membronita, essas afirmações ficam difíceis de ser sustentadas, né? A gente já fez vários estudos, a gente viu que a Igreja muitas vezes não foi honesta sobre as suas práticas. Os profetas muitas vezes não foram honestos sobre o processo de revelação e sobre os fatos. E com a poligamia não foi diferente. Eles usaram de mentiras e segredos por muito tempo para tentar encobrir essa doutrina. Sim, doutrina, a poligamia. Isso pode ser visto claramente ali no livro A Igreja Restaurada, na página 247. Então, um membro da igreja que escreveu esse livro, o William E. Barrett, falou assim: em 1840, a doutrina foi ensinada a alguns poucos irmãos da liderança e, juntamente com o profeta, se casaram secretamente com outras esposas no ano seguinte. O sigilo em torno da prática da poligamia impediu uma apostasia em massa da igreja em 1844. Pois é, pessoal, muita contradição dentro da igreja. A gente já viu que Doutrina e Convênios tinha alguns versículos anteriormente que condenavam a prática da poligamia, e Joseph Smith, os líderes da igreja, usavam esses versículos como um escudo para se proteger, para se esconder, para dizer que não praticavam. O membronita que acompanha o nosso canal sabe que tem muita coisa na igreja, na história da igreja, que foi sendo adaptada. Então parece que Joseph não criou para ser daquele jeito, mas de repente, esse jeito tá ficando interessante, vamos dar uma mudada aqui, vamos mudar ali e vai acontecer. Então, às vezes a poligamia não era para acontecer, mas também, ele queria ter a diversão dele ali, mas não vai ser religioso. De repente, vamos usar Deus para se proteger, vamos deixar em sigilo, depois vamos negar na escritura. Agora tá impossível de negar, a gente vai apagar essa escritura e vamos colocar outra dizendo que tá tudo ok. Agora vai virar doutrina e vamos forçar todo mundo. Quem não participar não vai ser salvo. Então a ideia vai tomando uma forma diferente e vai sendo adaptada. Daí chega o governo: vocês não vão ser um Estado, vocês parem de fazer isso. Pressão. A gente não vai parar, respeita a nossa religião. É mais fácil o mundo acabar do que a gente parar com a poligamia. Isso aqui vem de Deus, vocês estão indo contra Deus. Aí a pressão fica mais forte e, de repente, Deus cede. Cede a pressão do governo e muda o que era imutável. Quem sustenta essa ideia também de segredo que a igreja vivia é o John J. Stewart. Então era um membro da igreja, escreveu o livro Joseph Smith, o Profeta Mormon. Na página 103 ele fala sobre isso, ele fala assim: o artigo sobre o casamento, escrito de próprio punho por Oliver Cowdery, sustenta o casamento monogâmico e nega qualquer prática suja do casamento plural. Joseph Smith ainda não estava pronto para reconhecer publicamente essa doutrina, apesar de ele ter falado sobre ela em segredo para alguns amigos íntimos.
A gente pode fazer aí futuramente um episódio só sobre a mentira, né? Eu já vi alguns episódios na Investigações Sud, também no canal do Mormonismo Sem Censura, sobre esse assunto, mentindo em nome de Deus. Cara, esse é um assunto bem extenso. Vale sim um episódio, porque esse assunto de mentir em nome de Deus é muito difundido e às vezes os membros não estão cientes de que isso é uma prática bem comum na igreja, porque no inconsciente a pessoa pensa, não, eu tô mentindo em nome de Deus, tá tudo certo. Se as outras pessoas mentem, é porque eles são, né, servos do diabo, né, o pai da mentira. Mas se eu mentir sobre as coisas da minha igreja, eu tô mentindo em nome de Deus. Por quê? Porque essas coisas ou são sagradas, ou essas pessoas não estão prontas para a verdade, aí tá tudo bem. É uma automanipulação para se convencer de que essa mentira tá tudo ok. Então, hoje na igreja, se você vai aprender sobre a poligamia e ver o porquê que Joseph escondia, vamos falar, o povo não estava pronto, ia ter acontecido uma apostasia, o pessoal ia sair da igreja em massa se Joseph fosse honesto sobre essa doutrina vinda de Deus. Mas quando você estuda os detalhes a fundo, você vai ver, opa, ele foi pego pela mulher lá no celeiro com a menina escondido. Ele foi pego em vários casamentos escondidos, sem o conhecimento da mulher. Casou com meninas novas, fazia uma pressão psicológica em cima da cabeça delas. A vida dessas meninas era um inferno, vai contra vários ensinamentos das escrituras. Roubavam a esposa de outros homens. Então, como membro da igreja, para defender essa mentira e dizer que está tudo certo, ou você não tem que saber de nada, você não vai saber de nada dos detalhes de como tudo aconteceu, ou vai ter que passar pano para muita coisa. Mas vamos voltar lá. Times and Seasons, de 1º de setembro de 1842. Vamos ver o que esse artigo sobre o casamento foi usado como negação da prática da poligamia. Para quem quiser encontrar, tá lá no Times and Seasons, volume 3, página 909. Na medida em que a opinião pública tem sido injustamente direcionada pela falácia das cartas do Dr. Bennett. Opa, então, Bennett, quem sabe? John Bennett, ele era um apóstolo da igreja, se afastou. Então ele virou um grande opositor da igreja, mas antes ele era um apóstolo. Então, esse ex-apóstolo estava fazendo o quê? Alguma opinião injusta, falácia sobre a igreja. Ele estava acusando a igreja de que vivia a poligamia. Então, vamos ver, continuar. Nós fazemos um extrato sobre o tema do casamento, mostrando a regra da igreja sobre esse importante tema. O extrato é o livro Doutrina e Convênios. É a única regra permitida pela igreja. Na medida em que essa igreja de Cristo tem sido acusada do crime de prostituição e poligamia, nós declaramos que acreditamos que um homem deve ter uma esposa e uma mulher apenas um marido, salvo em caso de morte, quando aquele tem a liberdade de se casar outra vez. Opa, então é isso, ó. O ex-apóstolo, ele saiu da igreja, mas ele tá errado. Se ele saiu da igreja, ele vai pro inferno com certeza. E ele está acusando a igreja do quê? Falsamente de viver a poligamia. E a gente vai dizer, aqui, como assim? Aqui é a nossa regra, tá em Doutrina e Convênios, tá bem claro, o cara vai casar com uma mulher vai casar com um cara, e acabou, tá escrito. O que ele tá falando, cara? Tá acusando a gente de uma mentira. Quando foi falado isso? 1842. Agora, se você for lá no site da igreja, que a partir de 2014 começou então a assumir, sim, Joseph teve várias esposas. Quando ele começou? Em 1842, quantas esposas ele já tinha? Vai lá, site oficial da igreja. O Times and Seasons era oficial da igreja e o site oficial da igreja hoje mostra quantas esposas nessa época, setembro de 1842, Joseph tinha. Então agora você pega essa publicação onde eles negam e falam, não, cada homem tem uma mulher, cada mulher tem um marido, e acabou. Essa história fica muito feia. Em 1838, então vamos voltar alguns anos antes, teve um periódico que é o Elders Journal, fizeram uma entrevista com o profeta Joseph Smith. Essa entrevista até ela foi relatada no History of the Church, então o livro oficial da História da Igreja, volume 3, página 28, relata essa entrevista entre Joseph Smith e o Elders Journal em 1838.
Fizeram várias perguntas para Joseph, entre elas perguntaram ali: será que os Mormons acreditam em ter mais de uma esposa? E a resposta de Joseph, que está registrada no History of the Church, é: não ao mesmo tempo. Então é isso. Sempre foi negada essa história. E assim, se teve pergunta, tinha história. Não iam perguntar aleatoriamente sobre um cara casar com mais de uma mulher. Algo aconteceu, algo estava acontecendo para que essa pergunta fosse feita. E negação, sempre negação. Então você, membro da igreja, vai falar: não, eles negavam para proteger a igreja. Deus precisava que as pessoas não soubessem, né? Não estavam preparadas. Ok, então, beleza, mentindo por Deus. Já viu os detalhes de como que a poligamia, o racismo, outros assuntos aconteceram dentro da igreja? Já viu os detalhes? Vai ter que passar pano para tudo isso. Ou pode falar: não, era erro dos homens, isso aqui foi erro dos homens. Aí a gente vai pegar a escritura, vai pegar documentos da igreja que mostram: não, isso aqui, doutrina, veio de Deus. Tudo isso como aconteceu, veio de Deus. A gente vai fazendo estudo, tem que ligar os pontinhos, tem que raciocinar sobre. Se a gente vai jogar todos esses assuntos para baixo do tapete sem resolução, não pode criticar o coleguinha que saiu da igreja. Não pode falar que o coleguinha vai para o inferno e achar que você é melhor que ele. History of the Church, volume 6, página 411. Quando foi escrito? 26 de maio de 1844. O que estava acontecendo? Poucas semanas antes de Joseph ser assassinado. Ou seja, né, nessa época ele já tinha um monte de esposa, e vamos ver o que ele respondeu, o que ele falou sobre a poligamia no History of the Church, logo antes dele ser assassinado. Que coisa é para o homem ser acusado de cometer adultério e de ter 7 esposas, quando eu posso ter apenas uma? Eu sou o mesmo homem, tão inocente quanto eu era 14 anos atrás, e posso provar a eles todos esses perjúrios. Joseph negando que ele ou qualquer homem dentro da igreja poderia ter mais de uma esposa. E ó, eu sou tão inocente, né? Posso provar. Pois é, e voltando ali para aquele livro Joseph Smith, o Profeta Mormon, do John J. Stewart, membro da igreja, na página 67, o que ele falou? Devido ao extremo preconceito existente contra a doutrina da poligamia, esta precisava ser mantida o mais confidencial possível e até mesmo ser desmentida em público que esta prática era realizada. Times and Seasons, volume 5, página 423. Quando foi publicado? 1º de fevereiro de 1844. Olha aí, ó, já pertinho da morte de Joseph também, uma notificação foi publicada. Vamos ver o que ele diz? Fomos informados recentemente de que um elder da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com o nome de Hiram Brown, vem pregando a poligamia e outras doutrinas falsas e corruptas no condado de Lapeer, em Michigan. Este comunicado é para avisar a igreja em geral de que ele foi cortado da igreja por sua iniquidade, e ele está ainda avisado a comparecer na conferência especial em 6 de abril próximo para responder a essas acusações. Assinado Joseph Smith, Hiram Smith, presidentes da igreja dita. Fevereiro de 1844. Cara, quantas esposas Joseph tinha? Muita incoerência, né? Então, como que a gente explica isso? Joseph estava vivendo a poligamia, muitos membros da igreja, da liderança, estavam vivendo, mas era o quê? Para ser em segredo. Esse cara deixou vazar? Tá pregando? A gente vai fingir que nada acontece e vamos cortar esse cara aí. E que isso sirva de aviso. Se tiver algum outro boca de sacola aqui no meio do nosso grupinho secreto, fica esperto porque vai ser expulso. Pois é, a gente sabe que o Hiram Smith ele não era muito a favor da poligamia no começo, mas foi convencido. Então nessa época aí de 1844 ele também praticava a poligamia, já estava ok com isso, e também negava no público. Então teve essa publicação em fevereiro de 44, aí lá em 15 de março de 1844 o Hiram Smith declarou. Então era o Times and Seasons, volume 5, página 474. O irmão Richard Hewitt declarou para mim que alguns dos seus elders dizem que um homem, tendo o sacerdócio, pode ter tantas esposas quanto lhe agradar, e que essa doutrina é ensinada aqui.
Digo-vos que este homem ensina falsas doutrinas, pois não existe tal doutrina ensinada, nem há qualquer coisa semelhante praticada aqui. E qualquer homem que for encontrado ensinando privada ou publicamente tal doutrina é culpado e será submetido ao alto conselho e perderá sua liderança e também a sua associação. Por isso que ele tenha mais cuidado com o que ensina. Ô, língua de trapo. Lembrando, pessoal, que o Times and Seasons era tipo a liarrona hoje que a gente tem na igreja. A forma que a igreja tinha de se comunicar com os membros. Tinha Doutrina e Convênios, tinha o History of the Church, mas estavam sendo escritos. A melhor forma de se comunicar com os membros era esse Times and Seasons. No volume 4, página 143, eles continuam ainda negando. Nós somos acusados de defender a pluralidade de esposas e os bens comuns. Agora, isso é tão falso como as muitas outras acusações ridículas que existem contra nós. Nós fazemos o que os outros não fazem, praticamos o que pregamos. Declaração oficial da igreja aí na liarrona de época. Negavam que a doutrina da poligamia existia, falavam que não podia acontecer, tá ali nas escrituras, não pode ter poligamia, mas nessa época aí estavam cheio de esposa às escondidas e ainda para confirmar, para selar a fala, praticamos o que pregamos. E na liarrona da Inglaterra, que não era o Times and Seasons, era o Millennial Star, no volume 3, página 74, continuam negando essa denúncia da poligamia na região da Inglaterra também. Mas, para informação daqueles que podem ser tomados por este conto tolo sobre duas mulheres, devemos dizer que tal princípio nunca existiu entre os santos dos últimos dias e nunca existirá. Nunca existirá. O Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e também todas as nossas revistas são muito rígidas sobre o assunto. Na verdade, muito mais do que a Bíblia. Ok? Ficou bem claro aqui? Não existe e nunca existirá. E as nossas revistas, como eles falam, para às vezes um membro da igreja fala, não, essas revistas aí não eram da igreja. Vai falar, a liarrona não é da igreja? É da igreja, né? É assinado por profetas, apóstolos. O que é publicado é revisado pela alta liderança da igreja, assim como na época também. Então eles declaram, quando eles falam, nossas revistas, é isso. Times and Seasons, Millennial Star e várias outras revistas que a igreja tinha para poder se comunicar com os membros. Aquele casalzinho simpático de historiadores que fizeram um estudo sobre a história da igreja, o Gerald e Sandra Turner, escreveram aquele livro Mormonism, Shadow or Reality, na página 247. Eles estão contando ali sobre uma edição de uma publicação Mormon, uma outra revista Mormon chamada Nauvoo Neighbor, de 19 de junho de 1844, em que Joseph Smith e o irmão dele, o Hiram, foram mentindo um monte de coisa sobre a poligamia, negando e tudo. E isso aí era republicado no History of the Church. Só que quando foi para o History of the Church, eles tiveram que alterar a publicação original para encobrir o fato de que Joseph e Hiram estavam mentindo. Então, ou seja, a mentira ficou tão evidente, a gente falou, cara, a gente vai botar isso aqui no History of the Church, totalmente mentiroso isso aqui que eles falaram, cara, a gente vai ter que alterar. Então, se você pega a publicação original e pega o que foi republicado no History of the Church, você vai ver que foi alterado. Aquele historiador mormon, John J. Stewart, que escreveu o livro ali que a gente estava citando, ele escreveu um outro livro chamado Brigham Young and His Wives. Na página 31, ele comenta assim, a doutrina teve que ser mantida em sigilo até que os santos chegassem a Utah. Pois é, porque lá eles estariam num território independente, podiam viver do jeito que eles queriam. Então aí, mais uma confirmação de que a poligamia estava sim sendo mantida em sigilo. Mentindo, o pessoal está mentindo, Quem da liderança do nosso grupinho que está vivendo isso abrir o bico, vai ser expulso. A gente vai falar que nada disso está acontecendo. 1845, quem estava tomando conta da igreja era os 12 apóstolos. Quem lidera os 12 apóstolos era o Brigham Young. O Sidney Rigdon, que era o conselheiro de Joseph, ele estava tentando tomar o controle da igreja, mas não estava conseguindo. Então, no Times and Seasons desse ano, 1845, volume 6, página 894, foi publicado assim:
Sidney Rigdon, pelo que vejo pela imprensa, fez uma exposição do mormonismo, cobrando Joseph Smith e os Mormons sobre a poligamia e etc. Quanto à acusação da poligamia, vou citar o livro de Doutrina e Convênios, que é a fé escrita da Igreja e rigorosamente aplicada. Na medida em que essa Igreja de Cristo tem sido acusada do crime de prostituição e poligamia, declaramos que acreditamos que um homem deve ter uma só esposa e a mulher apenas um marido. Pois é, tá aí. Por que a Igreja demorou tanto para assumir que Joseph teve um monte de esposas? Porque eles negaram até o infinito. Joseph já estava morto, não tinha como casar com o resto das mulheres, e ainda era negado que ele tinha mais esposas além da Emma. Mais uma publicação sobre isso, 15 de novembro de 1844, tá no Times and Seasons, volume 5, página 715. A lei da terra e as regras da igreja não permitem que um homem tenha mais de uma esposa viva ao mesmo tempo. O periódico Millennial Star, então é a publicaçãozinha da Inglaterra, volume 12, página 29 e 30, estava levantando várias mentiras que as pessoas contam sobre nós. Daí lá na 12ª mentira, Joseph Smith ensinou um sistema de poligamia. Qual é a refutação? As revelações dadas por Joseph Smith declaram o seguinte: nós acreditamos que um homem deve ter uma esposa. Está em Doutrina e Convênios, página 331, é da época. Aí, ó, tá vendo? Lembra o episodinho que eu tava falando sobre o racismo? Sites apologéticos da igreja, membros falando, olha, 10 mentiras que falam sobre os mormons. Daí falam, né, que os mormons são racistas. Daí qual que é a resposta, a refutação? Não, temos muitos negros dentro da igreja, são tratados normalmente, inclusive muitos líderes da igreja são negros. Né? Tá vendo aqui, ó? Não é de hoje. Não é de hoje. No caso ainda, esse exemplo que eu citei do racismo é um contorno da verdade para manipular a informação. Aqui nesse caso do Millennial Star, tá literalmente uma mentira descarada. Uma mentira para desmentir a mentira. Que na verdade é uma verdade. Dá muito confuso esse negócio, né? Uma coletânea dos ensinamentos de Orson Pratt, se chama Orson Pratt's Works. A edição é de 1851, na página 8. Ele está citando o relatório de um debate público que aconteceu na França, mais especificamente em Boulogne-sur-Mer, tem que fazer biquinho para falar, onde o John Taylor estava então nesse debate público em 1850, então um ano antes dessa publicação de Orson Pratt. Então Orson Pratt está relatando, olha, no ano anterior, John Taylor teve um debate público na França. Nesse debate o pessoal estava acusando os mormons de serem polígamos. Então chegou a vez da fala do John Taylor, vamos ver o que ele falou ali. Somos aqui acusados de poligamia e de tais ações das mais indelicadas, obscenas e repugnantes, de tal forma que ninguém, além de um coração corrupto e depravado, poderia ter inventado. Essas coisas são demasiadamente escandalosas para terem crédito. Vou me contentar em ler os nossos pontos de vista de castidade e casamento a partir de um trabalho publicado por nós, contendo alguns artigos da nossa fé. Doutrina e Convênios, na página 330. Na medida em que esta Igreja de Jesus Cristo tem sido acusada do crime de prostituição e poligamia, declaramos que acreditamos que um homem deve ter uma esposa e uma mulher apenas um marido, salvo em caso de morte, quando aquele tem a liberdade de se casar outra vez. Tá vendo essa publicação aqui, ó? De novo sendo usada como escudo. Então foi lá para um debate público, acusado de poligamia, sempre, né, usando essa escritura de Doutrina e Convênios como escudo, negando tudo que estava acontecendo. Quando foi isso? 1850. Cara, Joseph Smith, o profeta fundador, teve um monte de esposa. Brigham Young já estava com um monte de esposa. Nessa época em que o John Taylor falou isso, ele tinha 6 esposas. Foi só em 1852, então logo depois, que então, depois de anos de mentira, os mormons admitiram publicamente que estavam sim praticando a poligamia. Então mentiram, até 1852. Aí falaram, não, é realmente, a gente vive a poligamia. A igreja atual tentou deixar esse assunto meio escondido,
deixa meio que no colo dos membros, né, não vamos falar muito sobre isso, né, o que aconteceu, esse negócio de um monte de esposa aí não foi Joseph, né, foi Brigham Young, foi outros homens aí que resolveram fazer isso. Nosso profeta da restauração não teve parte nisso. Aí só em 2014 que resolveram, vamos publicar então no site oficial da igreja, sim, vamos assumir, sim, tá bom, Joseph teve um monte de esposa, mas não quero mais falar sobre isso, vamos falar sobre TechPix. A gente vai chegando ao fim desse episódio, que foi mais para uma análise se a igreja sempre admitiu a poligamia ou não. Então ficou bem evidente, eu acho que nenhum membro da igreja, nem liderança, vai dizer que a igreja nunca negou ou nunca mentiu sobre o assunto. O que fica aqui é para a gente determinar se essa mentira foi válida ou não. Alguma mentira é aceitável? Eu tenho lá minhas dúvidas, mas se a gente for aceitar essa mentira como necessária, o propósito tem que ser muito importante. Vamos dar uma estudadinha nos detalhes sobre como a poligamia foi estabelecida e vivida? Vamos ver esses detalhes e vamos ver se esse propósito era digno de ser vivido debaixo de mentira em nome de Deus? Ou será que era mais um desejo dos homens pintado como mandamento de Deus, sendo aplicado por baixo dos panos, debaixo de muita sujeira e injustiça? Você que está chegando agora, não esquece de seguir o canal ali no YouTube, segue no Spotify também, tem as redes sociais do Membro Fiel, curte esse episódio, se ouviu os outros e não curtiu, volta lá e curte todos, deixe os seus comentários, esse engajamento ajuda a informação a chegar a mais pessoas. Então a gente vai ficando por aqui. E até a próxima!